Fala pessoal, eu sou o Henrico Trota, Head de Distribuição, RI e Research da Ativo Capital, e hoje eu estou aqui para a gente gravar um conteúdo sobre a carta de gestor do time imobiliário, com o título O Investidor Inteligente de FIIs. A básica aqui da temática da carta é relacionada ao livro do Benjamin Graham, que foi o mentor do Warren Buffett. Ele escreveu um livro na década de 40, mais precisamente em 49, chamado O Investidor Inteligente, e é um livro que acaba sendo um pilar assim, fundamentalista do racional de investimento, mas com foco muito no comportamento do investidor. E aí até tem um paralelo bem interessante que a gente faz dentro da carta com o Mr. Market, que é uma pessoa que vem na sua casa todo dia perguntar para você se você quer comprar ou vender determinados ativos a determinados preços, e aí você precisa basicamente escolher se você quer comprar, vender ou não quer. Para falar desse assunto hoje com a gente está com o Vitor Siobhan, que é gestor do time de imobiliário. Tudo bom, Vitor? Prazer, investidores. É um prazer estar falando com o Henrique também. A gente vai ter um bate-papo legal aqui sobre o nosso relatório. O que é curioso dizer é que o Mr. Market lembra muito o bonequinho de um jogo muito famoso relacionado ao mercado imobiliário, o que acaba sendo super interessante, porque a ideia aqui é falar um pouco da situação do mercado imobiliário hoje e relacionar, logicamente, a situação de hoje também ao passado, falar um pouquinho também do cenário de 2015. Vitor, acho que a carta tá super legal, tá super interessante, até para falar um pouco do momento atual. O que eu gosto também do Investidor Inteligente, do livro, é que ele fala muito também, logicamente, do comportamental do investidor, mas também como ser contracíclico. Perfeito. Algo que eu acho que é pouco comum hoje do investidor de bolsa e até do investidor de fundo imobiliário. Você podia começar a falar um pouquinho sobre o cenário atual de mercado, olhando até um pouco para o Brasil, né, acho que cenário fiscal, e comparar um pouco com o que era 2015. Perfeito. E, logicamente, focar também muito no cenário do mercado imobiliário de hoje com de 2015, que foi a época, pelo menos recente, o passado recente, onde a gente acabou vendo um desconto mais relevante aqui dos fundos imobiliários quando a gente compara a cota de valor de mercado com a cota patrimonial. Perfeito. Como o Henrique colocou, né, 2015 é uma referência recente de momento de entrada atrativo para comprar fundo imobiliário, onde a gente encontrava descontos muito interessantes. Então hoje que o mercado está ali com os preços bem descontados, com uma oportunidade de entrada interessante, a primeira comparação que a gente faz é com 2015, né? A gente começa a olhar, como que é o contexto que explica esses preços. Então, fazendo esse paralelo com 2015, a gente, mais uma vez, né, vê um momento de juros muito elevado, tanto nominal quanto real. Na economia, acho que a gente vê uma situação bem diferente. A gente vê, 2015, a gente passou por 2 anos de recessão ali, 15 e 16, enquanto hoje a gente vem com 2 anos de crescimento forte, tá? E acho que um terceiro que ajuda a explicar, né, juros, a economia, é dos fundamentos imobiliários, que é um dos destaques do nosso relatório. A gente vem com os ativos imobiliários performando muito bem. Então, o nível de ocupação dos imóveis alto, ou seja, tem pouco espaço para você alugar, que você encontra disponível, está tudo ocupado. Como está tudo ocupado, os aluguéis têm uma pressão, né, de subida, porque você tem muita gente demandando espaço de escritório, galpão, e você não tem escritório e galpão suficiente, vamos dizer assim, aí os aluguéis sobem. E também passando por shoppings, que as vendas vão muito bem. Então, acho que a grande diferença que a gente vê de 2015 a gente tem preços descontados, mas a gente vê que o fundamento imobiliário hoje está muito mais sólido. A gente está vendo os imóveis sendo demandados, sendo alugados e esses preços dos aluguéis indo bem. Legal. Acho que tem uma lição importante do livro, né, o Investidor Inteligente, é por isso que a gente brinca aqui com o Investidor Inteligente de fundos imobiliários. Ele fala que é o investidor saber quando você tem uma distorção muito grande entre preço e valor, né? Que eu acho que é o que acontece muito hoje com os fundos imobiliários. E eu queria que você comentasse um pouco dessa distorção de preço e valor, você falou um pouquinho dos fundamentos, né? Acho que, logicamente, segundo semestre do ano passado, a gente viu com a abertura de juros esses fundos sofrendo muito, especialmente os de tijolo. Mas eu também queria que você comentasse, essa distorção de preço e valor hoje é mais relevante no do tijolo do que no de papel, né? Então quando a gente fala de distorções aqui, o paralelo com o livro, a gente está falando mais de tijolo do que de papel, ou a gente está falando dos dois segmentos? Ótimo. Como vocês podem ver no gráfico na tela, a gente consegue quebrar isso, né? Separar o mercado em
fundos de tijolo e fundos de papel, dando um pouco mais de detalhe, né? Apesar de ser intuitivo para a gente explicar para todo mundo. Fundos de tijolo, a gente está falando de fundos que compram imóveis diretamente, né? Então, tem um galpão logístico, tem um prédio de escritórios, um shopping lá dentro. Enquanto que fundos de papel, a gente está falando de fundos que principalmente compram outros fundos, os FOFs, ou fundos que compram dívida, né? Então, um ativo tangível ainda é um papel, tá? A gente consegue quebrar isso, né? O índice, o IFIX, entre fundos de tijolo e fundos de papel, e a gente consegue ver, historicamente, né? A gente diz que os fundos de tijolo ele tem mais beta, tem mais risco, né? Então, ele sobe mais, cai mais do que os fundos de papel. Então, hoje, nesse mercado de preços mais descontados, a gente consegue ver um desconto maior nos fundos de tijolo, tá? Em relação aos fundos de papel. E um outro ponto, né? A gente segue algumas abordagens, a fundamentalista é uma muito interessante, e a gente vê muito essa menção de valor e preço, né? O preço é muito objetivo, você está ali vendo na bolsa, o valor é um pouco mais subjetivo. Para imóvel também, mas imóvel tem vamos dizer, um cheirinho do valor que é muito interessante, que é o valor patrimonial, né? Você tem isso para as empresas também na bolsa, mas para os imóveis eu acho que é até um pouco mais objetivo, né? O imóvel é um cara um pouco menos complexo que uma empresa, e a gente vê isso no indicador que eu mencionei aqui, que vocês podem ver na tela, do valor patrimonial em relação ao valor de mercado, porque o valor patrimonial ele muitas vezes está relacionado ao valor negociado entre os donos de imóveis, os proprietários. O que eu quero dizer com isso? Você é investidor, na bolsa pode comprar uma cota e vender outra, mas você não está comprando e vendendo um imóvel diretamente, está vendendo a participação ali no fundo. Enquanto que a gente pode estar falando que uma Multiplan, uma Iguatemi, operadoras de shopping, elas negociam imóveis com outros fundos ou com uma família patrimonialista, e eles têm um preço de negociação do imóvel. E o valor patrimonial, ele geralmente ele é baseado nisso, você tem laudos sendo realizados por empresas especializadas, por isso que acho que no mercado imobiliário de FIIs, você tem essa facilidade de ver valor no valor patrimonial em relação ao valor de mercado negociado. Legal. Aí até aproveitando o relatório, né, e até falando do ponto de ser contracíclico, né, o que a gente vê normalmente assim no mercado de fundos imobiliários, né, acho que dá para olhar algumas janelas ao longo dos últimos 10 anos, mas geralmente o investidor ele acaba, quando está todo mundo vendendo, ele acaba se desesperando, né, a parte mais comportamental aqui do paralelo que a gente faz com o livro. E aí, quando de fato os ativos começam a subir, né, ele acaba não se antecipando, não sendo contracíclico, então ele acaba deixando na mesa até uma boa parte do valor. E aí tem uma parte do relatório que a gente fala, juros e IFIX. O que acontece quando os juros atingem o pico e começam a cair. E aí a gente mostra 3 janelas aqui comparando o IFIX com o CDI. Quer comentar um pouquinho? E aí como que o retorno Perfeito. pode mudar aqui dependendo desse approach aqui de ser contracíclico ou não? Perfeito, acho que é um ponto importantíssimo, como o Henrique colocou, acho que o mercado imobiliário é bem relacionado aos juros, o Brasil é um país que tem historicamente ciclos econômicos, vamos dizer, agudos, né, então você vê um juros a 15, depois vê uma Selic a 2, como a gente viu recentemente ali na pandemia, e isso marca um ciclo econômico bastante agudo, agressivo, né, então você tem altas expressivas, quedas expressivas, e é comum o investidor deixar esse psicológico levar a aversão ao risco, né, e o medo, e ele realizar vendas quando o mercado está despencando ali, estressado, com juros altos, principalmente para fundo imobiliário, que é o que a gente viu aí nos últimos anos. Quando a gente olha num horizonte mais longo, a gente vê que você carregar os fundos imobiliários, carregar o IFIX, dá um risco de retorno muito atrativo, né, então já colocando aí no longo prazo. Mas olhando para hoje, acho que fica ainda mais interessante e fácil de falar. Por quê? Os preços estão tão descontados que além da expectativa de retorno esperado lá para frente estar bem interessante, a gente tem o que a gente chama de um carrego muito expressivo, que a gente chama de carrego. A gente colocou também, vocês podem ver na tela, os cenários hoje com o carrego que a gente tem o retorno esperado para o IFIX, que eu vou comentar um pouquinho. O carrego é o que você ganha com o ativo sem nenhum movimento de preço. Então só o que você ganha, no caso dos FIIs, com os dividendos que ele paga. Como os preços estão tão descontados, o que você ganha de dividendo em relação ao preço é muito atrativo. É uma rentabilidade que, sem qualquer movimento de preço, você já tem uma rentabilidade muito interessante. Além disso, o que é o ponto que o Henrique aqui me provocou, né? O IFIX e os fundos imobiliários, a precificação deles, como grande parte dos ativos financeiros, mas a imóveis em mais específico, são muito explicadas pelos juros reais. E hoje a gente vive em um momento
não diria único, mas muito singular de um período prolongado de juros reais elevados. A gente está aí com os juros da NTN-B, né, do título atrelado à inflação, juro real, portanto, né, que te protege do aumento de preços, na casa de 7% por um longo período. Isso tem efeitos na economia e nos ativos, e no nosso caso, principalmente, ele faz os fundos se desvalorizarem. Então, a gente entende isso como uma situação atípica, né, um momento de juros alto, que está arrefecendo a economia, e a gente imagina que isso vai ter uma normalização para frente. E aí, quando a gente olha os dados históricos, quando a gente vê uma normalização para a média histórica dos juros reais, a gente vê uma alta expressiva do IFIX para frente. E qual que é a sacada hoje? Você pode esperar com tranquilidade, porque o carrego, o que os dividendos já vem te pagando, já te dá uma rentabilidade interessante, em que a recuperação de preço pode vir daqui 1 ano, 2 anos, aí espera que antes, mas você pode esperar com calma que você vai estar com uma rentabilidade muito legal. E até interessante, assim, se a gente pegar os últimos 2 meses, a gente já viu algum tipo de reação dos fundos imobiliários, acho que também analisando muito esse desconto que a gente viu ficar entre a cota de mercado e a cota patrimonial, né? Eu acho que assim, do que a gente falou aqui, tenho a impressão de que a gente vive hoje ainda, talvez aí eu quero saber a sua opinião, né? Mas entendo que é um dos melhores momentos, assim, nos últimos ciclos para comprar fundo imobiliário. Mesmo com essa recuperação, a gente continua tendo essa visão, né? Mesmo os fundos terem dado uma andada nesses 2 meses, a gente ainda acha que dá para ser um investidor inteligente, ainda ter esse approach um pouco mais contracíclico, porque a gente ainda tem muita incerteza, né? Macro, fiscal, né? Mas qual que é a sua visão aqui nesse ponto? Ótimo ponto, a gente teve uma recuperação, acho que a palavra que eu vou usar é tímida, dado o potencial, né? Na minha visão, dos preços, né? O IFIX está subindo cerca de 5% no ano. E aí eu gostaria de lembrar mais uma vez da metodologia, da abordagem fundamentalista, que é a questão do time, né? Então, acho que o movimento recente quer dizer o quê? Que é provável que o vale, o low ali, tenha passado, como a gente viu em 2015, mas é algo que a gente vê recorrentemente nos investidores fundamentalistas, que nós não sabemos timing de mercado. Timing de mercado é algo muito difícil de provar. O que a gente busca saber? Quando tem algo barato para ser comprado. Ou se vai estar 5% mais barato, 10% mais barato, a gente não controla isso. A gente sabe dizer quando algo está barato, que é o que, na nossa avaliação aqui, hoje o mercado imobiliário ainda está bem atrativo, tem desconto interessante. O que eu gosto de complementar, apesar dessa subida recente, mais tímida, que você tem muito potencial, é a importância da gestão ativa no mercado de fundos imobiliários. É um mercado que se desenvolveu bastante nos últimos anos, então mencionei ali que é menos complexo do que ações, mas ainda assim é um mercado que já tem uma complexidade interessante e a gente acha que o valor da gestão ativa é bem razoável, né? Então a gente pode mostrar para vocês no gráfico também na tela a diferença da performance das diferentes classes de fundos imobiliários ao longo do ciclo, ao longo do tempo. A gente já mencionou aqui anteriormente a diferença dos fundos de tijolo para os fundos de papel, e até mesmo dentro desses segmentos você tem diferenças. Então, por exemplo, nos fundos de papel você vai ter fundos high grade, né, com títulos de dívida muito seguros, e fundos high yield, com títulos de dívida um pouco mais, a gente diz, apimentados, com um pouco mais de risco. E até dentro dos fundos de tijolo, a gente vai ver shopping, a gente vai ver galpão logístico, escritórios. E o que a gente coloca aí no gráfico é para mostrar como ao longo do ciclo a performance desses segmentos ela varia muito. Então, a gente mencionou aqui, né, que os fundos de tijolo estão mais baratos do que os fundos de papel, e há diferenças dentro dos fundos de tijolo. A gente, aqui como gestão ativa, nosso dever aqui com os investidores o investidor fala, poxa, o mercado está barato, a gente que como gestor tem que te ensinar a navegar ao longo desse mercado para, a gente fala, né, gerar o máximo de valor possível, dado o risco, que é o que a gente se propõe aqui nos nossos fundos líquidos, que investem em outros fundos, de navegar esse ciclo da melhor forma. Legal, Vitor. Acho que é bem interessante, acho que a temática dessa carta do gestor deste mês, do imobiliário, falando de um dos mentores do Warren Buffett, né? O Warren Buffett anunciou recentemente a aposentadoria, mas logicamente acho que esse livro acaba sendo atemporal, e acho que traz algumas lições muito importantes de investimento, até quando a gente pensa o ponto comportamental do investidor, e acho que esse ponto importante que é tentar ser contracíclico, porque aí é onde você vai pegar as maiores distorções entre preço e valor,
né? Acho que é isso, Vitor. Obrigado pelo bate-papo. Foi um prazer. Para mais informações sobre a carta do gestor, acesse o blog da Ativio Capital dentro do site da Ativio e ative suas notificações, nos siga no YouTube para ter mais detalhes dos conteúdos publicados pela Ativio. Até breve e até a próxima.